Muito bem, um abraço para você que está pela rede social, YouTube, Facebook e pelos canais da Rádio Cultura de Guarabira e Rádio Rural de Guarabira. É claro, acompanhando conversa séria de toda segunda-feira, né, aqui com a participação extremamente importante do empresário João Rafael de Aguiar. E nós vamos para a nossa 18ª edição, primeiro ano de programa. Recebendo bom dia, Dani, tudo bem? Muito bom dia, Fernando Carvalho. Bom dia ao nosso ilustre João Rafael, que é a peça principal do nosso podcast, e lembrar mais uma vez que você pode se inscrever no nosso canal Conversa Séria. Você se inscreve e ativa o sininho, porque semanalmente você vai receber as notificações de tudo que está acontecendo, das atualizações do nosso podcast. E você fica sempre muito bem informado, logicamente, com a nossa conversa, que é sempre muito bem informativa, a partir de toda a sabedoria do nosso empresário João Rafael. Muito bem. Bom dia, João Rafael. Bem-vindo aqui à nossa 18ª edição. Bom dia, cumprimento a todos, dizendo que é uma satisfação mais uma vez estar aqui, na graça de Deus, com saúde, para falar aos nossos ouvintes das emissoras Rádio Cultura e Rádio Rural, e também para os internautas que nos dá onde nos acompanhar. Quero mandar um abraço a todos e dizer da minha felicidade de estar aqui com vocês. Muito bem, e dando sequência aqui ao nosso podcast, eu presenciei, algumas lideranças falando sobre João Rafael e perguntando: João Rafael pode trazer um braço da indústria dele para a nossa cidade, para Pirituba, Pilõezinhos? O senhor João sempre surge, depois que o senhor inaugurou Mari, nós temos também em Araçagi, e me ajude, Dona Inês, tem possibilidade de levar economicamente renda para outras cidades? E por sinal, Fernando, Mari está me surpreendendo, tanto na qualidade quanto na produtividade. Há o interesse mútuo do grupo, que lá já está profissionalizado praticamente. Nós estamos profissionalizando as pessoas e está me surpreendendo o interesse, o nível de interesse de cada funcionário que lá está. Então, estive lá ontem, na última quarta-feira, e me surpreendeu com o interesse das pessoas que estão trabalhando naquela empresa. Temos interesse, sim, temos interesse de montar em Sertãozinho, é um compromisso que eu assumi com o meu amigo Rony Vieira, esperando somente que ele tome posse, e ao tomar posse, ele se comprometendo em fazer primeiro a escola profissionalizante. Eu até me comprometi em ceder como um acordo, assim como um comodato, por um período, por tempo determinado, um maquinário para se montar essa escola. É claro que ele vai ter que contratar instrutores, pessoas para treinar o pessoal, e a prefeitura se prontificando a fazer esse treinamento de capacitação de profissional, naturalmente tendo profissional na cidade já pronto para o serviço a qual nós pretendemos fazê-lo. É evidente que nós vamos instalar uma empresa lá, mas a prefeitura tem que colaborar. Se não houver colaboração da prefeitura, que interesse tem de você sair de Guarabira para ir para um outro lugar que não tem mão de obra, se aqui tem mão de obra? Então, temos um compromisso também, quer dizer, trocamos uma ideia com o prefeito eleito da cidade de Lagoa Dentro, o senhor Camargo Douglas. Ele achou muito importante de que vai estudar uma possibilidade também de fazer um investimento nesse nível, dessa maneira, e sendo feito e havendo interesse do governo municipal de uma cidade para capacitar as pessoas na qualificação da mão de obra. É evidente que não só o nosso grupo, mas qualquer grupo de fora também vai ter interesse de instalar a empresa no local, porque não se pode desperdiçar mão de obra qualificada. E tendo mão de obra qualificada, é evidente que nós podemos partir para uma dessas cidades. Como também já conversei com o Neto lá em Alagoa Grande, o prefeito eleito. Ele disse que tem possibilidade sim de manter uma escola profissionalizante lá, não só no ramo de têxtil, mas também em outros segmentos. E se houver interesse da prefeitura em capacitar a mão de obra, porque a coisa mais importante é o treinamento do funcionário fora da empresa, porque o Ministério do Trabalho ele não autoriza que você treine pessoas dentro da sua própria empresa, porque na hora que o funcionário entra já tem que estar com um documento assinado, uma carteira assinada. E como é que você vai assinar a carteira de uma pessoa se você não sabe, nem o funcionário vai aceitar, porque ele não sabe se vai aprender ou se vai ficar naquele local? Então, para isso, ele tem que passar por um treinamento antecipado para que tenha realmente
já a aptidão para aquele serviço. Então eu espero que tudo isso possa acontecer e acontecendo naturalmente, não, como já disse e repito, não só o nosso grupo, mas qualquer outro empresário naturalmente vai ter interesse de instalar a empresa para aproveitamento dessa mão de obra. Daniele Souza. E já que hoje estamos falando sobre economia, seu João, é muito interessante esse seu interesse e também economicamente investir na formação de pessoas em outros municípios e, logicamente, isso acaba criando uma cadeia de investimento, tanto pessoal quanto profissional. E aí, esses dias saiu uma matéria sobre o mercado imobiliário aqui da Paraíba, de que prevê um prejuízo com a redução do financiamento da Caixa Econômica para alguns imóveis, e aí acaba prejudicando as pessoas de classe média e baixa. Como se houver essa questão do financiamento de alguns imóveis e que não abrange todas as classes? Olha, eu lamento profundamente que não haja uma política literalmente definida para o financiamento dos imóveis, principalmente para as pessoas de média e baixa renda, né? Que é uma necessidade no mercado. Você sabe que aluguel hoje é muito caro e as pessoas precisam adquirir seu patrimônio também. E existe uma carteira de arrecadação de depósitos chamado FGTS, que todos vocês que têm a carteira assinada, qualquer funcionário, qualquer profissional que tem a carteira assinada, recebe todo mês na sua conta um depósito de 8% sobre o valor do salário contratado no seu contrato de trabalho. Então, esse montante é altíssimo, são bilhões e bilhões. Muitas vezes o governo, por falta de caixa, utiliza parte desse dinheiro para algumas atividades que ele pretende fazer. Ou seja, usando o dinheiro do trabalhador, que não é do governo, é do trabalhador, para investir em outros fins. Quando realmente o FGTS, quando foi criado exatamente na época do BNH, para financiamento da casa própria. Esse projeto fracassou, não foi à frente, e o dinheiro do trabalhador, que é o depósito que o empresário faz na conta vinculada do trabalhador para garantir a sua sustentabilidade no FGTS, não é utilizado para financiamento da casa própria. Deveria ser utilizado sim para o financiamento da casa própria, porque não é o dinheiro do governo, é um dinheiro do trabalhador para o próprio trabalhador. Então eu acho isso um absurdo não ser utilizado dessa forma. Mas é uma política governamental que só o governo pode decidir como agir, não é? Agora, é claro que os nossos representantes, a nível de Brasília, deveriam buscar meios de ativar o antigo BNH, ou se não esse nome, mas pelo menos um projeto equivalente para beneficiar o trabalhador com o seu próprio dinheiro que lá está depositado. E aí, já que a gente está falando aqui numa visão micro, eu digo aqui de região, né? Investimento em prefeituras, das empresas e tudo mais, mas numa visão macro, a nível nacional, você acha que ainda falta uma boa gestão econômica do país? Está faltando um governo. Na hora que nós tivermos a capacidade de eleger um governo que realmente tenha capacidade de gerenciamento, e aí eu volto à administração com gerenciamento, que muita gente ignora isso e não compreende, porque a maioria dos nossos eleitores, ou da população como um todo, gosta muito mais do afago direto ou indireto do que uma gestão administrativa gerencialmente. Vamos começar de Guarabira. Guarabira nós temos um prefeito chamado Marco Diogo de Lima, que eu considero um gerente. Muita gente não gosta e é tanto que a rejeição sobre o governo dele nesses últimos 4 anos tem sido muito negativa perante boa parte ou grande parte da população. Agora, porque não foi explicado a administração gerenciada? Porque Guarabira, eu conheço a administração pública de Guarabira há mais de quase 60 anos que aqui estou. Fernando, eu posso lhe dizer que nenhum prefeito teve a capacidade de ser gerente, administrar com gerenciamento como administrou o Marco Diogo. Com gerenciamento, explicando as coisas como devia ser feito, utilizando os recursos na forma correta, pelo menos até agora, a gente não pode falar de outra maneira, mas não agradou a população, que a população agrada muito mais das coisas emergentes,
como um programa de distribuição de sopa, distribuição de pão, distribuição de leite, alguma coisa assim que seja palpável e imediato. Se isso não aconteceu, há uma revolta por parte de grande parte da população, eu entendo assim. Mas é preciso que haja uma conscientização nacional para que as coisas sejam administradas com mais rigor, para que seja valorizado os impostos que a população paga. Essa é a minha versão. Agora, dentro ainda dessa questão do Guarabira, Guarabira é a 7ª economia. Inclusive, na entrevista para a Rádio Rural do Guarabira, o prefeito disse: olha, eu sonho, Fernando, que estava no Jornal da Tarde, que Guarabira possa ser aí, com a futura administração, a 4ª, 5ª economia do Estado. O senhor acha, por exemplo, o prefeito Marcos não quis continuar na política, porque se ele gerencia muito bem, se trouxe colaborando com grandes empresas, a gente pode citar aqui o Mix Mateus, está vindo outra rede forte de supermercado para a cidade, gerando renda. Por que a imagem dele não apareceu para o povão? Foi por isso? Eu costumo dizer que muitas vezes você vende um produto e não sabe demonstrar a qualidade e o valor do produto. Eu acho que faltou exatamente uma mídia que pudesse conscientizar a população como estavam sendo utilizados os recursos do próprio povo do município. Não houve essa explicação, por isso que criou-se uma certa interrogação perante a população. Talvez a população esteja condicionada a achar que trabalho numa gestão seja o que é visto não o que é gerenciado nos bastidores. Exatamente. Quando eu cheguei aqui, existiam 2 lideranças em Guarabira, uma da situação, outra da oposição. Pelo lado da oposição era o doutor Ormar de Aquino, uma figura extraordinária que ficou aqui em Guarabira por bastante tempo. Foi deputado federal, foi prefeito de Guarabira e era uma figura carismática, pessoas que reunia populares para beberem junto, para ter aquele afago, vamos dizer assim, né? Então, houve um costume de sair. É por isso, Fernando, que eu não sei se você sabe, aqui em Guarabira se prostou-se uma popularidade que quem era da situação era casacudo e quem era da oposição era calça frouxa. E talvez você não tenha estudado ainda com o Nonato, porque Nonato sabe disso, Nonato Nunes. O motivo dessa pecha que foi colocada nesses 2 setores. Como tem cidade como Caiçara, que tem bicudo e bacurau, não é isso? Quer dizer, cada cidade tem um slogan desse tipo. Segundo as informações, diz que Ormar, o doutor Ormar gostava de tomar uma, e nesse dia ele se embriagou e terminou sujando as calças. Para não sair desse jeito mesmo da rua, teve um amigo que levou ele, deu um banho em casa e tal, e vestiu uma calça dele, só que ele era gordo. Aí teve que amarrar a calça na cintura, mas ficou muito frouxa a calça. Então ele, como ele era da oposição, ficou chamado de calça frouxa. E do outro lado, a maioria das pessoas eram mais os ricos, a classe média alta, andava tudo de paletó, entendeu? Então era casacudo. Então ficou essa posição, casacudo e calça frouxa. Mas a política continuou e veio continuar a popularidade. E o senhor estava de que lado? Nessa época, nessa seara? Não, eu era... Confidencia aqui com a gente. Eu era cobra d'água. A saída dele é sempre boa, né? Se confidenciar aqui, ninguém vai ficar sabendo. Viu? Então, acontece o seguinte, é que nós temos essa prerrogativa também de termos, depois de Ormar de Aquino, veio um cidadão, um empresário, uma pessoa muito bem relacionada, mas muito carismático e que fez muito pela população, sobretudo os mais humildes, chamado Antônio Paulino Filho, de saudosa memória. Esse cidadão, ele deu a vida praticamente pelo povo. Então ele criou uma liderança, ele não era político aqui em Guarabira, foi vereador uma vez, mas por Cuitegi, quando Cuitegi pertencia a Guarabira. Então ele não entrou diretamente na política, mas era um coordenador político nato. Quem Antônio Paulino apoiava era eleito, porque ele era um homem de muita amizade. A classe média e baixa e a classe média alta adorava o seu Antônio Paulino, uma figura extraordinária. Se você tivesse com um problema e fosse conversar com o Antônio Paulino, você saía com o problema resolvido. Não que ele resolvesse o seu problema, mas ele sabia lhe orientar. Ele era um conselheiro nato, uma pessoa fora do comum. Então criou-se isso na cidade de Guarabira. Depois veio a figura de Roberto Paulino, filho dele, né?
que com o apoio do pai se elegeu muito jovem prefeito de Guarabira, continuou na mesma linha, porque seguia os conceitos do pai, e Roberto foi um prefeito popular. E o senhor lembra do slogan do Roberto? Do pouco fazendo muito? Do pouco fazendo muito, exatamente. Depois, Roberto apoiou um cidadão estranho, que não era daqui, mas vivia mais ou menos nessa redondeza por aqui, tinha imóvel aqui perto de Alagoinha, sempre vinha a Guarabira, um engenheiro jovem, formado, da cidade de Ingá, chamado Zenóbio Toscano. Ele apoiou para prefeito, com a liderança dele, a liderança de Antônio Paulino, elegeu-se, não tão fácil, mas elegeu-se prefeito de Guarabira. E naquela época o mandato do prefeito durava 8 anos. E Zenóbio não seguiu aquele ritmo de popularidade, seguiu um trabalho mais duro, mais centrado, vamos dizer assim. Fez um trabalho bom, é tanto que se elegeu facilmente 2 anos depois, deputado estadual. E daí seguiu a carreira de secretário de Estado e foi muita coisa. Depois colocou a esposa como prefeita e o povo elegeu, Dona Léa Toscano, que fez um serviço bom. Dona Léa sempre foi muito popular também com o pessoal. Aí Guarabira se acostumou com esse tipo de trabalho de liderança, de afago das pessoas e tal. O que é que acontece? É que veio o Marco Diogo substituindo o doutor Zenóbio pela situação que todo mundo sabe, né? E aí Marco implantou um trabalho literalmente diferente. E o povo não assimilou esse trabalho que Marco fez. Agora, você falou que ele disse que vai ficar fora da política. Eu repito aquele ditado popular: eu só acredito vendo. Eu não acho que Marco fique fora da política. Primeiro porque ele é uma pessoa, um empresário muito bem sucedido. E, naturalmente, ele não se pode se recusar de que, por exemplo, ele colaborou indiretamente com o seu trabalho para a eleição da grande maioria da Câmara Municipal e também da prefeita Léa, que tinha o seu legado eleitoral próprio. Se vão seguir junto, não sei. Mas a tendência é, mais cedo ou mais tarde, ele sair candidato a algum cargo, seja deputado, federal, alguma coisa, não sei. Mas deve acontecer alguma coisa. E dizer que não sai, eu acho que só se o povo não solicitar. Mas se os amigos solicitar, naturalmente ele vai pensar 2 vezes. Então, Guarabira tem essa história. Eu acho que eu gosto sempre de repetir a história de Guarabira para poder a gente aprender sempre com as histórias que virão no futuro. Estamos continuando a gravação do nosso podcast direto com o Dr. Beto Oliveira, conhecido aqui na região de Guarabira. Tenho a satisfação de dizer que é o nosso jurídico do nosso grupo, tem prestado um relevante serviço a Guarabira e principalmente ao nosso grupo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui ao lado dele. E hoje, Dr. Beto, nós vamos conversar sobre o direito do consumidor, sobretudo no comércio eletrônico, que é uma moda nacional. Seu João, primeiro é um prazer muito grande participar do seu podcast, né? Conversa séria com o seu João Rafael. Eu gosto sempre de dizer que eu tenho a satisfação e a alegria de conviver com pessoas que têm muito me ensinado e que têm muito a me ensinar. E dentre essas pessoas que eu relaciono, que eu posso colocar nessa relação, o seu Tarcísio da Padaria, que é uma pessoa que eu gosto, aceite agora móveis, o senhor, eu tenho o prazer, a satisfação de ter a alegria de ter a abertura e de conviver com o senhor. Eu quero deixar primeiro esse registro público e dizer que é uma satisfação muito grande participar do seu podcast, Conversa Séria com o João Rafael. Então responda a pergunta, Guilherme. Vamos lá. A gente sabe que hoje, a gente até fala muito, hoje o comércio eletrônico é uma realidade. Eu tenho um amigo nosso, aqui de Guarabira inclusive, e ele falava muito isso, seu João, que naturalmente, a cada dia, isso na minha opinião é algo que vai acontecer de forma natural, o comércio eletrônico vai comandar, como já está comandando o comércio como um todo. Agora deixa eu lhe perguntar, tirar uma dúvida logo no início. Se eu comprar um equipamento para uso semidurável, por exemplo, e esse equipamento veio com defeito, o que devo fazer se eu comprei pela internet? Pedir troca. Existe o direito a arrependimento no direito eletrônico, o direito a arrependimento. Quando você compra um produto pelo meio eletrônico, você tem 7 dias
para devolvê-lo. Inclusive, o custo da devolução, seu João, é da empresa. Eles mandam pelo correio um selinho que você só vai levar no correio e eles devolvem. E o valor, geralmente utiliza-se o cartão de crédito, é devolvido no cartão de crédito. Então, todo cliente tem 7 dias para devolução de qualquer produto comprado eletronicamente. E se porventura a empresa que recebeu a devolução não cumprir com o compromisso, o consumidor tem direito de reclamar juridicamente? Tem, certeza. Primeiro, a gente orienta que procure o PROCON, né? Aqui no caso da nossa região aqui, o PROCON funciona lá na Casa da Cidadania, né? Que se localiza no Shopping Cidade Luz, mas ao mesmo tempo você pode sim procurar um advogado e ajuizar uma ação judicial contra a empresa, pedindo a devolução do valor e até dano moral, se for o caso, seu João, porque nesse caso específico, você pode inclusive ganhar um dano moral relacionado a esse descumprimento da legislação, da legislação do direito do consumidor pela empresa que não devolveu o valor ao cliente. E no caso de cartel, por exemplo, às vezes tem comércio que tem 5, 6 estabelecimentos do mesmo ramo vendendo o mesmo produto, e aí há uma combinação de preço. Isso infelizmente é comum, né, seu João? O consumidor deve reclamar quem e como? Nesse caso específico, seu João, o órgão de controle que faz esse controle é vinculado ao governo federal, né? Mas essa questão dessa fiscalização, seu João, e de a quem reclamar, eu entendo, aí uma opinião pessoal minha, que é muito omissa ainda. A legislação é omissa em relação a isso, porque quando a gente observa e a gente vai fazer a pesquisa de preço de qualquer produto, parece não, é tudo combinado. Os valores são muito análogos. Então, essa reclamação, eu sou muito franco em dizer que nós temos essa omissão quanto a um órgão regulador forte. O governo federal não tem um órgão regulador forte que a gente possa, de fato, fazer essa reclamação e a reclamação surtir efeito. Exatamente. Quer dizer, o PROCON não tem força para fazer esse trabalho. Você pode até fazer uma denúncia no PROCON, mas a regulação do comércio como um todo, no caso de cartel, apesar de que o PROCON pode sim atuar, como já atuou em outras situações aqui na Paraíba, foi muito debatida e divulgada à época os cartéis do combustível que funcionou, mas se o senhor observar, quando funcionou o PROCON aqui na Paraíba, eram empresas locais, e geralmente essas empresas do comércio eletrônico não são localizadas no estado da Paraíba, e algumas até fora do país, né? Algumas empresas até fora do país. Então isso dificulta essa fiscalização do PROCON local. Muito bem. E falando também sobre o comércio local, o direito do consumidor de se arrepender, por exemplo, da compra, segue o mesmo regimento do comércio eletrônico? Não. Como é que funciona, seu João? Quando você tem acesso ao produto, que você toca no produto, porque o direito ao arrependimento no comércio eletrônico é porque você comprou, digamos, um celular, mas você não viu o celular, você só viu eletronicamente, né? Quando você tocou no produto, não gostei, pode devolver. Mas vamos usar o celular como exemplo, mas você vai numa loja, e essa loja, você comprou o produto, você viu o produto, você tocou o produto, você observou o produto e trouxe. Você não tem direito ao arrependimento. O que pode, só se o produto apresentar defeito. Apresentado defeito, aí sim. A garantia de produtos como um todo é de 3 meses. O Código de Defesa do Consumidor diz que com 3 meses, obviamente tem produtos que oferecem uma garantia estendida, mas pela legislação, o produto tem 3 meses de garantia para que possa ser devolvido. Estou entendendo. Bom, doutor Beto, eu fico muito grato pelas explicações louváveis que o senhor está fazendo, sobretudo sobre o mercado, o direito do consumidor no mercado, seja eletrônico, seja não eletrônico. Também falou sobre os cartéis, para tirar dúvida de muitas pessoas que necessariamente, muitas vezes, desconhecem e passa por despercebido. Então, lhe agradeço e gostaria de lhe convidar para participar de outras gravações também, de outros podcasts. Seu João, estarei sempre à sua disposição. Eu digo sempre que o senhor para mim é um coach, né? Meu professor, eu digo que ele é meu professor, e é meu professor de verdade.
e estarei sempre à sua disposição. Sempre que o senhor quiser, será um prazer enorme participar do seu podcast. Pronto, então eu agradeço a sua participação, agradeço a Tiago Ponsati, que está como câmera, a Dani Souza, que está aí como é hoje, nossa diretora de programação da Rádio Cultura, entendeu? E o Fernando Carvalho, gerente de executivo da Rádio Rural de Barabira. Eu agradeço a todos. Eu agradeço a todos também. É sempre um prazer renovado estar com vocês. Eu que agradeço.